Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a Masterclass vai tratar do assunto a experiência discente e o Customer Experience no ensino superior, como as universidades podem encantar os seus estudantes. E para tratar desse assunto, nós convidamos uma especialista, que é a Flávia Letícia Soares e Silva, que é profissional e professora apaixonada por marketing e comportamento do consumidor, agora dedicada à experiência do aluno da FAI, que é o Centro Universitário. Mestre em Educação, com MBA em Pós-Graduação em Marketing, além de formação em Publicidade e Propaganda, e acumula mais de 15 anos de atuação no ensino superior, unindo teoria, prática para transformar a jornada acadêmica. Flávia, muito bem-vinda. É um prazer te conhecer, né, e tratar de um tema tão atual e tão importante como este. Eu que fico feliz pelo convite, Luiz. Obrigada mesmo por participar de um podcast com tanto alcance como esse. Ô, Flávia, antes de começar o podcast, nós estávamos falando dessa dificuldade, né, que as instituições de ensino estão enfrentando, né, para complementar os seus cursos, para formar turmas, e parece que depois da pandemia isso se agravou. Já estava acontecendo uma redução, mas a pandemia, enfim, fez com que essa dificuldade aumentasse. E não só essa dificuldade de trazer alunos, né, mas também de mantê-los nos cursos, né? Às vezes tem instituições que começam com um certo número de alunos, mas que isso vai se perdendo, quase fica sem aluno para terminar. Eles vão desistindo, né, ao longo do caminho. Essa desistência também sempre aconteceu, mas também se agravou nos últimos anos. Paralelamente a isso, né, as organizações fora as instituições de ensino trabalham estas questões de redução de clientes, de dificuldade de prospecção, de manter o cliente fidelizado, satisfeito. Eles trabalham isso com ferramentas como essa, que é o Customer Experience ou Customer Service, CRM, e aí analisam a jornada do cliente, analisam o funil de vendas e desenvolve estratégias mais adequadas para ir diminuindo essa perda. Mas isso nas instituições de ensino, nessa relação de educação com o aluno, sempre foi algo visto de uma maneira complicada, né? Como se não pudesse utilizar essas ferramentas aplicadas ao aluno, que também é cliente, né? E por isso, a pergunta é possível utilizar? Como se deve utilizar adequadamente essas ferramentas voltadas a poder trabalhar melhor o aluno dentro de uma instituição? Uhum. Legal, Luiz. Então, com certeza é possível, né? Lógico que a gente tem que cuidar com algumas terminologias, como essa do aluno cliente, porque a gente entende, né? A gente sempre que vai falar desse assunto, a gente deixa muito claro, ele é cliente ali nos serviços, mas ele é aluno no acadêmico, né? Ele é estudante no acadêmico, não é aquela que a gente brinca, né? Não é porque ele está pagando a mensalidade em dia que ele vai tirar nota 10 automaticamente. Então, ele tem essa parte acadêmica estudante e tem a parte dos serviços, que é onde a gente vai aplicar a parte cliente, né? Que tem a questão ali de um bom atendimento, de estrutura da universidade. Então, tudo está funcionando, né? Porque a experiência do aluno, a gente fala, né? Como a experiência do cliente, são todos os pontos de contato que ele tem. Então, é desde ele chegar na faculdade que ele trabalhou o dia inteiro, por exemplo, o aluno que vem à noite, e ele ter uma estrutura onde ele possa estacionar, onde ele possa comer,
com o tipo de comida que ele gostaria, né. Hoje a gente sabe que a gente tem um pessoal que gosta muito do saudável, mas eu não posso deixar de ter os salgados e tudo mais, que já é tradição lá de universidade, que os alunos esperam. Então, tudo isso a gente vai pesquisar. Eu falo que eu coloco uma NPS, por exemplo, como uma pesquisa que eu faço semestralmente com os alunos, que eu vou me preocupar desde o banheiro até o acadêmico. Saber se tudo está acontecendo, se todos os pontos de contato, os touch points, né, falando do UX, se eles estão acontecendo realmente da melhor maneira possível para gerar essa experiência para o aluno. Então, o que eu diria para essa tua pergunta é: a gente cuida com a terminologia, para a gente não afetar a área acadêmica, né, das notas, sala de aula, professor, e ela aplicar mais essa parte de cliente mesmo nos serviços que são prestados, né. Então, nisso a gente consegue balancear. E ao mesmo tempo, a gente tem aquele bate-papo com os professores, sobre perfil do aluno na sala de aula, quais são as expectativas, dicas de como agir aí entre as diferentes gerações. Então, tudo que permeia a atividade docente, a gente pode auxiliar junto com o pessoal que cuida da formação de professores e tudo mais, né. A gente não vai estar ali em sala de aula dele, dando uma aula, filmando essa aula dele para ver se é boa, né. Isso não. Então, esse cuidado de diferenciar o momento cliente e o momento aluno. Mas a linha é bem tênue, né? Essa relação administrativa e acadêmica, porque há uma relação entre esses dois elementos, né? E você está dizendo mapear esse processo, né, do aluno, da instituição, naquela atividade docente, ela é fundamental. E em cada etapa dessa jornada dele dentro da instituição, tentar melhorar, né, o atendimento visto de uma maneira ampliada. Mas mesmo assim a linha é bem tênue, né, Flávia? Super. Como trabalhar para que essa linha tenha uma divisão bem Uhum. adequada? Então, é um cuidado que a gente tem. A gente não pode chegar, por exemplo, ali, como eu falei, da formação de professores, né. Então, a gente vai lá, hoje eu faço participo do onboarding dos professores, ali, o momento que eles chegam na instituição, novos professores. Então, de contar quem é o nosso aluno, o que ele espera, isso tudo que eu estava falando, hoje eu já faço no onboarding. Então, o professor que entra já sabe que perfil de aluno que ele vai encontrar, que apoio que ele tem da instituição também, mas eu não posso chegar e falar para ele como ele vai dar aula. A gente pode oferecer ali em paralelo as formações, as sugestões ali para a instituição, mas o professor vai ter a autonomia dele. Então, é uma linha bem tênue mesmo. Então, assim, até quando eu vou fazer uma palestra, vou ter um momento com os professores, eu falo: "Gente, eu não estou aqui para ensinar o padre reza a missa, né". Hum. Muitos têm até mais tempo do que eu de experiência, não é isso. A gente está falando justamente dessa experiência do aluno, né, que o meu setor se chama Mais Faz Experiência do Aluno. E hoje os professores já sabem muito bem, né, no que a gente vê desde uma engenharia, não é necessariamente uma área de business, uma psicologia, direito, entendendo essa importância. Então, os professores já vêm sabendo o que é, e que a gente não vai interferir no core ali da aula dele, né. Então isso é legal, e é legal a gente sempre tomar esse cuidado com certeza, senão a gente vai ficar trabalhando sempre contra, e não é isso, não funciona, né. A questão cultural que a gente fala, a cultura centrada no cliente, no nosso caso centrado no estudante, no aluno, então ela vai trabalhar muito isso para que todo mundo una o seu melhor em favor do aluno, do estudante, que seria o nosso cliente, né. E é interessante que quando se fala em Customer Experience, você parte de colocar o cliente, no caso o aluno, no centro das decisões do seu negócio. E aí você vai analisar quais são as reais necessidades que aquele cliente ou aluno tem, quais são os seus desejos, os seus sonhos, as suas ambições, identifica as suas expectativas em relação ao serviço que vai ser prestado, identifica quais são as dores, que é muito o que você está falando, todas as dificuldades que o aluno tem na relação com a instituição, na relação com o professor, na relação entre os colegas, né? Porque também existem Uhum. alguns conflitos
ao longo dessa relação, porque são convivências, né? Elas vão acontecendo. E a instituição, ela tem que estar preparada para identificar esses elementos e auxiliando o aluno na sua formação, né? Porque hoje o aluno ele também tem que ter a consciência que é ele que vai organizar e administrar a sua formação. Ele não pode terceirizar isso para a instituição de ensino. A instituição de ensino ela vai estar ali auxiliando, ajudando, mas ele é responsável pela instituição. E a instituição tem que dar todos os mecanismos necessários para que ele, em função da sua necessidade, das suas expectativas, em relação ao mercado de trabalho, em relação à sua vida, que ele possa trilhar um caminho. E a instituição, identificando esse caminho que ele quer trilhar, vai colaborando com ele, oferecendo cursos, oferecendo tanto cursos de graduação quanto cursos de pós-graduação, linhas de pesquisa, enfim, vai oferecendo uma série de recursos para que ele possa estruturar a sua formação, né? É isso mesmo, Flávio? Isso mesmo. Então, a gente fez já vários desenhos e faz, né, desenhos de jornada, construção de personas, tudo que o mercado faz em CX. A gente faz pesquisa NPS, como eu falei, e a gente vai entender justamente todas essas questões do aluno. Inclusive, para eu te dar um exemplo, assim, a gente falei de onboarding de professor, o onboarding de aluno. Então, a gente tem aquele encontro dos calouros, a acolhida dos calouros, que a gente fazia como todas as instituições fazem. Aquela coisa formal fazem ou faziam, né, mas hoje muitas também já mudaram nesse sentido, mas de ter aquele monte de discurso de reitor, de pró-reitoria, de coordenador, aquela coisa meio política. Uma vez um aluno chegou para mim, olha a importância da gente ouvir o aluno, um veterano veio para ajudar nesse momento de acolhida do calouro, no encontro dos calouros. Ele falou: "Professora, a gente não quer esse monte de discurso. A gente quer saber quem vai estar próximo da gente. A gente vai conhecer os veteranos, o coordenador do meu curso, meus professores. Então, eu quero saber nesse momento, porque pensa que o calouro chega naquela empolgação e recebe um monte de informação, tem que tomar cuidado para a gente ver o que realmente é do interesse, senão ali ele já vai estar plantando uma sementinha da evasão, né? Que a maior parte das evasões, não sei se vocês sabem, mas existem pesquisas, tanto no Brasil quanto no mundo, que cerca de 40% das evasões do centro universitários, universidades, acontecem no primeiro período de curso. Então, hoje a gente já faz ouvindo isso, a gente faz um onboarding, que a gente não deixa, a gente equilibra, porque também a gente tem que pensar, não é o que o aluno quer, é o que ele precisa também, a gente tem todo esse cuidado, né? Então, a gente tem os discursos de uma maneira mais curta, mais solta, só que a gente já puxou um momento mais gamificado. Eu lembro até que esse aluno mesmo, ele me falou o seguinte: "Professora, podia fazer meio que uma festa, com comida e bebida, não, tem um limite, a gente não é uma instituição profissional ainda, né? Então, não, tem coisas que eu não vou poder fazer, mas me conta aí que eu vou tendo ideias." E daí, nisso, hoje a gente faz uma parte gamificada, que a gente apresenta os serviços. Então, a gente tem como se fossem estandes do pessoal de empregabilidade, de relações internacionais, que vão pensar em intercâmbio, de parte de pesquisa acadêmica para os artigos, pesquisas científicas. Então, a gente faz hoje cerca de 8 estandes, que a gente faz, eles visitam e eles vão jogando. Então, por exemplo, a empregabilidade, a gente tem uma roleta com dicas de como se colocar no mercado, como estagiar, como se portar numa entrevista. E eles vão trocando esses ganhos deles nos jogos por brindes. E eles vão aprendendo uma coisa lúdica. A gente faz momentos com os coordenadores. Então, eles vão para conhecer o coordenador. A gente tem uma parte muito humana. Então, hoje, para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 5.000 alunos, então a gente é uma instituição relativamente pequena. Então, a gente consegue ter o nosso coordenador ser cômodo de boa parte dos alunos dele. Se não souber de todos, ele pode agendar horário com o coordenador, ele está próximo dos veteranos, então a gente faz um onboarding já mostrando isso. Isso já no vestibular, né? A gente tem a parte de captação, que é outro setor que cuida, que é o marketing.
a gente não está ligado ao marketing, a gente está dentro do marketing, tem relações ali com eles, né, em várias diretrizes que a gente tem, mas a gente faz parte. Então a gente cuida justamente a partir do momento que ele passou no vestibular até a vida dele ex-aluno, lifelong learning e tudo mais. Então esse onboarding é importante para a gente. Esse ano, inclusive, a gente fez isso que você estava falando, Luiz, de falar de network. Essa tua vida universitária, aproveitar, né? Porque se a gente vê a gente lá no passado como estudante, será que a gente aproveitou tudo que a faculdade oferecia? Hoje que eu estou do outro lado, eu vejo, puxa, não. Tinha vergonha, às vezes, de falar com o professor, receio de incomodar, de falar com os setores ali, né? Os núcleos que a gente fala ali, que prestam os serviços acadêmicos. E não, a gente quer deixar eles bem à vontade, falando também da responsabilidade deles. A gente também tem uma oficina que é de rotina de estudos já nessa entrada. Como que é estudar numa universidade? Não vou Sim. ter mais a prof lá que põe na agenda a tarefinha da página tal da apostila, né? É. Sem dúvida alguma. E aí o que acontece, né, Flávia? Você está falando bastante dessa necessidade de personalizar a relação com o aluno, de você ter uma comunicação voltada à prestação de serviço, né? E isso é fundamental. Você está dizendo também dessa necessidade de ter uma escuta ativa, né? De você prestar atenção nos sinais que o aluno ele está te dando em relação como ele está necessitando de uma ajuda, e a universidade oferecendo, né? E eu acho que isso é legal que você está comentando, né? Porque não que as universidades, às vezes, não tenham todo esse trabalho que você está apresentando, mas, às vezes, esse trabalho ele fica muito distante do aluno, né? Às vezes, ele não se engaja a todas essas atividades que a instituição está oferecendo, né? E essa é a diferença que eu vejo na sua fala, né? Dessa aproximação de todas essas ferramentas, dessas atividades, tornando mais acessível para o aluno, né? Uhum. Isso aí. Então, a gente está sempre acompanhando, sempre à disposição, sempre fazendo pesquisa, sempre de olho. Eu falo assim, eu vou descer tomar café. O que às vezes a gente evita, né? Ai, não vou no horário do intervalo, porque daí vai ter fila na cantina. Deu não, eu quero ficar na fila da cantina ouvindo o que eles estão falando, vendo o que eles estão comprando, como é que eles estão agindo. Sim. Então eu faço essas escutas, assim, que é mais uma observação, uma escuta ativa, né? Então, essas coisas, minha equipe, né? Eu falo em nome da minha equipe também, então a gente está sempre de olho, né? E é uma questão cultural, que é uma responsabilidade nossa na experiência, né? Trabalhar para que toda instituição tenha essa escuta, esse entendimento, que é muito importante para a gente ter um aluno que permaneça. Agora, nós estamos falando muito, né, Flávia, desse trabalho, né, desse cuidado que a instituição tem, desde o do momento do acolhimento, que ele entra na universidade, onde ele começa a ter a noção que ele não está mais no colégio, ele não está lá mais no ensino fundamental, que agora é um outro ciclo, que é um ciclo diferente de aprendizado. Então, você está falando bastante desse período, desde o acolhimento até o momento que ele muda de novo o ciclo, né? Porque depois da graduação, ele vai para a pós-graduação, enfim, ele pode se tornar professor da instituição, Uhum. ele pode seguir para o mestrado, para o doutorado, enfim, ele vai seguir o seu caminho, a sua jornada de aprendizado.
Mas também temos um problema muito sério hoje em dia, além dessa evasão ao longo desse processo, da falta de aluno entrante, né? De alunos interessados em entrar na universidade. E isso se dá por conta de uma série de motivos. Entre eles, é porque o aluno, ao longo da pandemia, acabou, na procura de ganhar uma renda, de buscar dinheiro, encontrou outras possibilidades que não havia mais a necessidade de ter um diploma ou ter um aprendizado mais específico. Esse aluno foi fazer se transformou em empreendedor, ele foi trabalhar com Uber, ele começou a fazer atividades através das redes sociais, se tornou influencers, e Uhum. parece que houve um desinteresse de entrar na atividade discente. Você percebe isso também ou não? Ou é só percepção Então, minha? não, acontece isso com o mercado. A nossa instituição ela é diferente. Ela é só presencial e ela está assim num nível de qualidade alto no presencial. Então a gente é conhecido aqui, né? A gente fica em Curitiba, então a gente é conhecido aqui por isso, e região, a gente tem muito aluno que vem de interior, de outros estados. Então a gente é mais conhecido como um perfil mais premium. E a gente pega, o que aconteceu que a gente percebe assim de pandemia? Mudou um pouquinho o perfil, eu até diria que a gente ficou mais focado no público-alvo do que ao nosso perfil de instituição. Hum. Então, hoje o nosso aluno é um aluno muito jovem, é aquele que entra com 17 anos, 18 anos. A nossa média, para ter ideia, isso a média é a graduação inteira, de 19 anos. Então, é super jovem. Antes da pandemia, a gente via essa mistura maior, era uma idade mais elevada. Eu acredito que esse que já estava no mercado de trabalho a toda, pode ter migrado para um EAD ou até deixado de fazer, né? Hum. Pelo que a gente tem visto aí nas pesquisas do setor. Mas para a gente, falando em FAI, esse ano, inclusive, a gente teve um aumento bem bacana de captação. Então, por a gente focar, não, nós vamos nos manter no presencial, mantendo qualidade, mantendo ticket médio, tudo para que essa qualidade aconteça, para que a gente possa, a nossa estrutura é muito bacana, então, para que essa estrutura permaneça nessa manutenção bacana. Então, a gente não sentiu isso no pós-pandemia, sabe? É lógico, ali bem pós ou durante, a gente teve uma interferência. Mas agora a gente vê que realmente a gente fez o certo de focar mesmo. Então, a gente pega esse aluno que saiu ali de um estudo particular, então a nossa maioria veio de uma escola particular e que segue para a universidade particular. Isso é interessante você estar colocando, né? Porque dá a impressão que com essa onda do ensino remoto, do EAD, que o presencial estava fadado a um extermínio. Pelo contrário, né? O aluno, quando voltou da pandemia, ele sentiu muito a falta dessa parte que você até comentou, né? Da humanização, né? De ter relações humanas. E as instituições que, de fato, apostaram na volta do presencial, hoje percebem o valor, né, dessa aposta, porque realmente o aluno ele quer estar presente, mesmo com Uhum. dificuldade de chegar até a instituição, problemas de transporte, enfim, custos, as empresas também, né, que às vezes não facilitam muito para que o aluno possa se deslocar para o trabalho, exigem demais, forçam demais. Mesmo assim, com todas as dificuldades, o aluno ainda prefere, né, essa prática presencial. Isso mesmo, a gente percebeu isso. Então, por isso que é tão importante esse trabalho de experiência, né? Se ele está vindo presencial, tem que ter uma estrutura super legal, um atendimento bacana, ó, o que a gente falou, de um professor disposto ao networking, os serviços muito bem prestados, ali dos núcleos, né? Como a gente estava falando, do que está em paralelo para esse aluno. Então, por isso que a gente vê a importância ainda maior da experiência. E você, Flávia, acompanhando, né? Você tem 15 anos atuando, né? E percebendo essas mudanças.
Você consegue imaginar uma tendência, um cenário futuro? O que está por vir? Quais seriam os grandes desafios para os próximos anos nessa área? Os desafios, eu acho que tem muito essa geração, né, a mudança ali de gerações agora, estamos recebendo a Z, né, nessa idade que eu falei aí de média de 19 anos, daqui a pouco a gente já está aí na alfa, né, piscou a alfa, já está entrando na faculdade, né. Então essa mudança constante de gerações, de metodologias de ensino, de tecnologia, a gente tem que estar muito antenado, acompanhando muito do que está acontecendo, não dá para parar. Eu falo até para os meus alunos aí, o meu momento professor ali, né, eu dou aula de marketing, essa parte de consumidor e tudo mais. Se eu desse para eles uma aula em comportamento consumidor, né, eu dou aula de CS, que é Customer Success, se eu fosse dar Customer Success nem existiria, né, é uma disciplina que eu leciono há 3 anos aqui. Ou uma de com mas que fosse um comportamento de consumidor, que foi a disciplina que quando eu entrei na FAI, eu entrei lecionando essa disciplina, imagina, a gente falava que rede social era novidade, né. Hum. Então imagina, então é muito rápido essa mudança que a gente vai ter que estar cada vez mais antenado. Acho que o grande desafio é a gente acompanhar essa mudança e estar alerta ao que está acontecendo no perfil do aluno. Perfil, necessidade e desejo, a gente fala que a gente realiza sonhos, né. Sim. A gente forma um aluno, seja para o desenvolvimento intelectual dele, Hum. para o pessoal, né, ele quer uma qualidade de vida, que seja para formar uma família, para viver independentemente, cada aluno vai ter o seu perfil, né. E para a carreira, o nosso aluno é um aluno bem voltado para a carreira hoje. É aquele aluno, não é tão o acadêmico. Claro que a gente super é focado no acadêmico, é super importante, mas a gente atrela muito esse acadêmico com o prático, com o mercado. Então acompanhar o que o mercado precisa também é fundamental. Maravilha. Bom, Flávia, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? É um assunto tão importante, né? E você demonstra um conhecimento fantástico sobre esse assunto, tem o domínio, né? Tem a segurança daquilo que está fazendo, você passa essa segurança e foi muito interessante esse nosso bate-papo, mas precisamos terminar o nosso podcast. Queria deixar esse espaço para você falar um pouco do seu trabalho, de você complementar algo que não foi dito na abertura. Se você puder também colocar alguma forma de contato, um LinkedIn, um Instagram, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Legal. Então meus contatos, né, no LinkedIn é o meu nome completo, é Flávia Letícia Soares e Silva, então vocês me encontram também, Instagram também, mas nesses assuntos mais a experiência eu posto, compartilho o que a gente está fazendo mais no LinkedIn. Hum. Então podem ficar bem à vontade ali para me acompanhar, para a gente trocar contatos, mandar perguntas, dúvidas. Adoro falar sobre esse tema, sou apaixonada realmente por esse tema. Dá para perceber. Flávia, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, né? Por dedicar esse tempo para falar com os nossos ouvintes. Legal, eu que agradeço demais pelo convite mesmo, sempre à disposição, Luiz. Que maravilha. Flávia, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe Até. seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito
para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!